Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês as 3 cagadas, 3 erros que eu cometi na primeira viagem que eu fiz para Orlando para conhecer esse carinha aqui. Então, se você é marinheiro de primeira viagem, está indo para Orlando, acompanhe esse vídeo até o final, porque talvez isso pode te ensinar alguma coisa e a consequência é você ter uma viagem mais proveitosa, vamos assim dizer, beleza? Então deixa seu like, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui e vem comigo. Então vamos lá, galera. Só para contextualizar, a primeira vez que eu fui para Orlando foi em 2016. E diga-se de passagem, eu nunca sequer tinha saído do país naquela época. Nunca tinha ido nem pro Paraguai, sabe? Comprar muamba, coisa do tipo. Não, a primeira vez que eu pisei em solo estrangeiro foi em 2016, em Orlando, para conhecer, como eu já falei, o Mickey. E aí vai o primeiro erro que eu só fui ter clareza depois que eu fui, e principalmente quando eu fui na segunda vez, que era o quê? Eu simplesmente fui sem nenhuma informação, e eu posso resumir esse erro como não ter pesquisado nada a respeito da cidade, de Orlando, dos parques, nada. Ou seja, eu fui cru, literalmente. A minha esposa, que na época era namorada, ela já tinha noção. Ela já tinha ido, inclusive, 2 vezes. Porém, ela também não tinha esse hábito, diga-se de passagem, essa cultura de produção de conteúdo de Orlando. Eu não sei se é porque eu fui despertar para isso mais tarde, só que em 2016 não era muito tradicional. Pelo menos eu não via muitos conteúdos de Orlando nas redes sociais, no YouTube ou Instagram. E diferente de hoje em dia, tá? Tudo bem, eu sei, tem a questão do algoritmo, eu pesquiso sobre isso e talvez agora apareça mais para mim, mas a sensação que eu tenho é exatamente essa. Tinham poucos produtores de conteúdo naquela época, em 2016. Mas isso não isenta a minha percepção de que se eu tivesse buscado algum fórum, alguma coisa, eu sei que naquela época já tinha uma comunidade no Facebook que se chama Coisas de Orlando, se eu não me engano. Enfim, muita gente tirava dúvidas ali. Eu tenho certeza que eu teria tido um melhor aproveitamento. Coisas que, na minha última viagem, por exemplo, eu fui em 2019 a segunda vez e 2024 a terceira vez. Eu fiquei 5 anos, gente, eu fiquei viciado em ver vídeo da Disney. Fiquei viciado. E eu entendi muitas coisas que tornaram a minha experiência melhor. Quer ver um exemplo? A primeira vez que eu fui em 2016, era um calor do caramba, a gente foi em setembro de 2016, inclusive eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia que estou comemorando 9 anos que eu fui a primeira vez para Orlando, tá? Dia 2 de setembro. Mas enfim, é uma época muito quente mesmo, e a gente não tinha noção de coisas simples como, por exemplo, que você pode, em qualquer lanchonete, você pode pedir um copo de água gelada ou com gelo, que eles te dão. Ou seja, a gente fazia o quê? A gente comprava a garrafinha de água no Walmart para economizar nos parques. Isso foi uma coisa que a minha esposa passou. A gente deixava ela gelando da noite para o dia. No dia seguinte, a gente levava ela geladinha. Só que ao longo do dia, a água ia esquentando, porque estava muito quente. E a gente não sabia que a gente podia pedir a famosa tap water, que eles te dão um copo de água geladinha ou com muito gelo. E, por exemplo, nos parques da Universal, você pode no próprio bebedouro, vou chamar de bebedouro deles, né? Aquela máquina de refrigerante, tem a função para você pegar água, e é liberado para você pegar água e vem geladinha. E eu não sabia disso, nem eu nem minha esposa. E a gente ficou bebendo água quente para poder economizar, porque a nossa viagem foi extremamente econômica. A gente falou assim, não vamos gastar com água, gente, vamos gastar com coisas que a gente não tem disponível aqui no Brasil, né? Enfim, então isso foi algo que eu aprendi depois. Eu aprendi, se eu não me engano, inclusive com a VPD, tá? Que é um canal no YouTube que eu super recomendo. E não só isso, tá? Tem várias dicas, como por exemplo, como fazer o agendamento de fila online, fila virtual, que era algo... Hoje não tem mais fila virtual por enquanto, até ter uma nova atração na Disney. Mas sabendo disso, vendo canais no YouTube, você começa a aprender sobre isso e aí você começa a ter um aproveitamento melhor.
Para vocês terem uma ideia, teve uma dica, um hackzinho que eu descobri com o canal Turista Orlando, da Gabi. Ela estava mostrando exatamente como fazer um agendamento de fila rápida. E ela mostrou na prática, deu 6h55, ela acordou de manhã, deu 6h59, ela já ficou fazendo refresh, que era atualizando a página, porque quando dava 7 horas da manhã, era questão de segundos, as filas virtuais elas já se encerravam, porque era muito rápido que ficavam preenchidas. E a gente conheceu 3 pessoas na fila dos 7 anões. E aí, conversando com as pessoas, né, a gente falou, vocês foram na Tron? Aí uma delas não tinha conseguido ir. Por quê? Ela até acordou antes, mas ela foi ao banheiro, ela falou assim, tô apertada, vou ir no banheiro, e deixou para fazer depois. Era 7h02 da manhã, mais ou menos, ela tentou atualizar, já não tinha mais vaga. Como eu tinha assistido, visto, buscado informações, eu consegui fazer coisa que essa pessoa, por exemplo, não conseguiu. Por isso só reforça para mim o quão importante é você entender a logística, o local, as dicas que você tem dessa cidade, para você ter um melhor aproveitamento, para você ter uma melhor experiência do que os parques e Orlando pode te oferecer. Porque, de verdade, é muita coisa. Talvez numa viagem de 20 dias é provável que você não veja tudo, nem saiba aproveitar tudo. Então, quanto mais informações você tiver, provavelmente você vai ter uma melhor experiência. Isso aqui são só alguns exemplos, tá, que eu estou passando para vocês, da água, da fila virtual, que agora não tem, mas pode voltar a ter, enfim, e de outras coisas que vão surgir, eu tenho certeza. Se você for, vai, pesquisa, entra no YouTube, assiste vídeo, assiste vlog, especialmente vlogs de pessoas que têm bastante experiência. Recomendo VPD, Orlando Diferente, Turista Orlando, enfim, são canais especializados em Orlando e nos parques, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você, se você não for como eu e cru assim, sem entender nada. E agora para o segundo erro, esse daqui, gente, eu não sei, gente, que loucura. Eu não consigo imaginar hoje em dia eu indo para Orlando, né, sem enfim, já vou falar logo, que foi o quê? A gente foi para Orlando sem internet. A gente acreditou e apostou na internet que tinha no Wi-Fi do Walmart, no Wi-Fi dos parques, e a gente foi sem internet. Mas calma, antes a gente levou isso em consideração porque a minha esposa, ela tinha um mapa do estado da Flórida. Se eu não me engano, numa outra viagem que os pais dela fizeram, eles acabaram comprando naquela época, mas sei lá, 2010, não tinha tanta facilidade em internet, em aparelho móvel, não era tão simples como é hoje em dia. Então eles já tinham comprado, porque a primeira vez que eles foram para Orlando foi em 2009. Então mal tinha internet no celular, né, para você entrar na rede social, não tinha aplicativo. Então era necessário ter um mapa. Eles compraram isso e dava para você baixar esse mapa no celular. E ele funcionava offline. A gente apostou naquilo, tá? Mas de verdade, é muito ruim você não ter uma internet em Orlando, porque às vezes você quer pesquisar algo, falar com alguém da sua família, comparar preço quando você vai fazer compras, enfim, coisas desse tipo, porque no Outlet, por exemplo, não tem internet livre, como tem, por exemplo, nos parques, né? No Outlet não tem. Então, às vezes você quer fazer uma comparação de preço, ou você quer pesquisar um restaurante ali de última hora, você não tem internet, é muito ruim, de verdade mesmo. Isso só aconteceu na primeira vez, na segunda a gente pegou a internet, a gente pensou assim, vamos pegar só um chip, só ficou no celular da minha esposa, e aí a gente pensou em rotear. Também não é bom, é horrível. Já é melhor, né? Ter alguém com celular resolve qualquer perrengue. Mas assim, eu como produtor de conteúdo, porque eu não produzo só pro YouTube e só para esse canal de Orlando, que eu gosto de... Não é só de Orlando, né? Mas como eu gosto muito de Orlando, eu falo mais sobre isso aqui. Mas eu falo sobre a minha cidade também, que é de Santos, um exemplo. Mas eu que produzo conteúdo, minha esposa que produz conteúdo,
Instagram, a gente usa isso como meio de trabalho também, é extremamente importante ter internet. Se você não trabalha com internet, ok, às vezes você está num grupo, uma pessoa tem internet, beleza, mas se você trabalha, é fundamental que você tenha uma rede de internet disponível, e tem várias opções. Das 2 vezes que a gente foi pela EasySim, alguma coisa desse tipo aí. E tem outras operadoras que fornecem isso, tá bom? A Orlando Diferente, que é da Fernanda, inclusive essa menina é de Santos, essa mulher é de Santos, e ela mora em Orlando hoje em dia, dá muito conteúdo muito legal, e ela tem uma empresa que fornece, que é o OD Chip. Eu nunca usei, não sei se é bom, mas tendo em vista a reputação dela e todo o trabalho que ela faz, eu acredito que vale a pena, tá bom? Os que eu usei foi o EasySim, mas talvez na próxima eu faça uma cotação com a OD, tá? Mas de verdade, usa a internet. Ah, e um risco, se às vezes você está num grupo de 4 ou 5 pessoas e só uma pessoa vai ter internet, fica atento para não acabar a bateria dessa pessoa, tá bom? Então, enfim, pega só essa observação. E agora, terceiro erro, que foi extremamente evitável isso. Que foi o quê? Não ter comprado capa de chuva previamente. Eu fui aprender da pior maneira que é importante você ter uma capinha de chuva. Por quê? Como eu falei, eu fui em setembro de 2016. E nessa época é muito quente e chove muito em Orlando. Chove demais. E são aquelas chuvas bem rápidas, né? Cai uma chuvona, depois para. Como a gente estava lá e assim, a gente não ia repetir os parques, a gente queria aproveitar e aí não queria que a chuva fosse um fator impeditivo para nós. Então estávamos no Hollywood Studios, começou a chover, mas o parque ainda tinha algumas atrações funcionando. A gente pensou, poxa, e agora? A gente espera. Aí eu lembro que a minha esposa, na época, falou assim, mas e se não parar a chuva? A gente vai ficar aqui o dia todo? A gente estava num lugar coberto. Aí eu fiquei naquela, tá bom, vai, eu vou comprar uma capa de chuva. Paguei 15 doletas na capa de chuva, 15 dólares. Na época o dólar tava 3,80, uma coisa assim, mas mesmo assim, gente, uma capa bonita do Mickey, mas você encontra capa de chuva do Mickey, né, da Disney, no Walmart muito mais barato. E você encontra capinhas sem ser da Disney muito mais barato ainda no próprio Walmart ou em outras lojas, mas fora do parque. Então foi um gasto extremamente desnecessário. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento e aprendi da pior maneira. E essa é uma das dicas que você aprende quando você pesquisa conteúdos, quando você vai buscar dicas para quem vai viajar pela primeira vez, que na verdade foi já o primeiro erro que eu comentei, né? Eu fui cru, sem saber entender nada. Então, compre capinha de chuva mesmo que você não use. Não é um investimento alto, tá bom? E se precisar, vai ser bem mais em conta. Principalmente se você não gosta de se molhar e vai em atração que molha também. Às vezes vale a pena, beleza? Bom, e é isso aí, galera. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Foi um vídeo compartilhando uma experiência minha. Eu adoro fazer isso, de verdade mesmo. Esse canal surgiu aí com a missão de eu poder transformar o meu sentimento em comunicação com vocês. Por isso que ele se chama Quero Falar, porque é sobre algo que eu gosto muito de falar e às vezes eu não tinha com quem conversar. Então você que está aqui, você que está me acompanhando agora nesse momento, meu muito obrigado, tá? Porque é muito importante a sua audiência para mim. E deixa nos comentários como foi a sua primeira vez em Orlando, se você tem algum perrengue, algum erro que você cometeu que você queira contribuir. E se você não foi ainda, diz para mim se você tem vontade de conhecer. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui nos comentários, beleza? Assiste os vídeos que vocês estão vendo aqui da última viagem, tem muito conteúdo, muita dica legal, tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.